desta epístola, versículos 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Gostaria muito que neste momento todos os irmãos, membros do Ministério Apostólico de Volta à Palavra, estivessem ouvindo esta palavra. Gostaria muito que todos os membros estivessem ligados, estivessem atentos, porque a reflexão desta noite, baseada nesse texto, é uma exortação que visa ao nosso aprimoramento no que diz respeito à nossa resposta ao Evangelho. Tá bom? Vamos ler então o texto? Efésios capítulo 4, versículos de 11 a 16. Preste atenção. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Queridos, essa porção, como nós já temos aqui dado ênfase nas mensagens anteriores, ela fala sobre a necessidade que há de nós crescermos espiritualmente. É um texto em que o apóstolo Paulo, ele argumenta que quando Cristo, ele ressuscitou dentre os mortos, e ele ascendeu, portanto, aos céus, ele havia lhe deixado os seus discípulos, imediatos, os apóstolos e um grupo de discípulos. Em Atos capítulo 1, nos diz que havia ali em Jerusalém, pelo menos, um número de 120 pessoas, 120 discípulos, eram 11 apóstolos e algumas mulheres, algumas pessoas que seguiam a Cristo. Então imagine que com o ministério de Jesus na terra, depois de 3 anos, podemos falar de uma maneira de exemplo, que ficaram ali 120 pessoas. Esse número pode não ser exato, porque podia haver alguns outros discípulos que não estavam presentes ali naquele evento do Pentecostes, em Atos 2, naquele cenáculo. Mas tomando aquele texto por pressuposto, vamos pensar, ele deixa ali a sua igreja, e ele diz, olha, vocês vão permanecer para que vocês recebam o Espírito Santo, que vocês preguem o Evangelho, e para que pregando o Evangelho, então, as pessoas fossem se convertendo, e a igreja fosse ganhando corpo, e a igreja fosse então sendo o quê? Edificada, preparando-se para a parousia do Senhor. O texto de Paulo, que aqui ele argumenta, é que Deus não deixa a sua igreja abandonada. Jesus não simplesmente deixa a igreja no mundo e vai embora e pronto. Nós sabemos que ele envia o seu Espírito, o Espírito Santo, para estar com a igreja, conforme ele diz que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então a igreja podia contar com a presença do Senhor Jesus, na pessoa do Espírito Santo, acompanhando a igreja, guiando a igreja, ensinando a igreja. Mas como a experiência do Espírito Santo ainda está muito no âmbito do Espírito, e nós ainda somos muito sensoriais, precisamos de um contato mais pessoal, diz o texto de Efésios capítulo 4, que o Senhor, ele concedeu também homens dons para a igreja. Esses homens dons foram dados com vistas a aperfeiçoar os santos,
os que se convertem a Deus, os que se convertem ao Evangelho, para que, uma vez aperfeiçoados, esses santos pudessem então exercer o ministério, exercer a obra do ministério. Aqui na nossa Bíblia, tá, fala para o desempenho do serviço,